Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online da Semana de Educação para Casais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, que é como melhorar a comunicação na vida a dois, né? Eu deixo aqui um recado super importante. A gente vai falar sobre várias coisas relacionadas à comunicação e a gente também vai sanar as dúvidas de vocês. Então, você pode, desde já, deixar suas perguntas por aqui. Ao final, eu faço questão de responder todas elas. Queria só dar alguns avisos iniciais que eu sempre dou nas minhas lives. Essa live vai ficar gravada, essa aula vai ficar gravada. A gente vai ver como é que a gente vai fazer para disponibilizar para vocês posteriormente. Certamente, a gente vai enviar o link do YouTube para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo e possam compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça isso agora mesmo, tá? E também eu tenho um podcast, né? Você vai lá nos destaques do meu Instagram e acessa podcast. Você pode escutar essas dicas rápidas sobre relacionamento a dois no Spotify, no Deezer e outras plataformas, tá bom? É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Peguem papel e caneta e anotem absolutamente tudo. E quem tá chegando agora, só lembrando, deixem todas as dúvidas de vocês, perguntas por aqui, tá bom? Vamos começar? Bora lá! Eu acho que a primeira coisa, assim, claro, existem várias demandas, várias situações, várias variáveis que influenciam, né, essa dificuldade na comunicação da vida a dois, né? Mas qual é a campeã, Vânia, né? Que eu não vou conseguir trabalhar todas as variáveis. A campeã é a famosa falta de inteligência emocional, né? E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala, né, no caso da falta de inteligência emocional, a gente fala de uma dificuldade em administrar as emoções. A gente tem 5 emoções, eu sempre falo isso aqui, tá? Quais são as emoções? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, né? E a gente tem dificuldade de administrar essas emoções. Por exemplo, não é incomum que as pessoas com raiva manifestem essa emoção de maneira hostil, ou a tristeza, ou o medo, né? Manifestem essas emoções de maneira mais agressiva, às vezes mais explosiva, às vezes mais introspectiva, né? Algumas pessoas, elas não explodem, mas elas implodem, elas bloqueiam a comunicação, a transparência no diálogo, na conversa. E o problema é a emoção, Vânia? Não, porque sentir a emoção é inevitável, né? O problema é como você manifesta essa emoção. Entende? Por exemplo, não tem problema nenhum eu sentir raiva. O problema é como eu vou expressar essa raiva para a pessoa que está ao meu lado, né? E nós fomos educados a expressar de uma maneira disfuncional. Às vezes a gente é reforçado a manifestar de uma maneira disfuncional, né? Quantas vezes você já viu pessoas se reunirem ali com grupos de amigos, né, e comentarem: nossa, eu tive uma discussão e eu falei tudo que eu achava, né? Falei mesmo, não tive restrições, não tive medo. E o que acontece? É muito comum que essa pessoa escute: nossa, que bom, você é uma pessoa corajosa, é isso mesmo, tem que falar, tem que dizer. Quer dizer, muitas vezes essa pessoa está mencionando um exemplo de comportamento hostil e ela está sendo reforçada por aquilo. Quando a gente fala de reforço na psicologia, a gente fala de qualquer coisa que aumente a frequência de um comportamento de acontecer. Então, quando eu parabenizo essa resposta emocional hostil à raiva, eu estou aumentando a frequência dessa resposta hostil acontecer em outras situações. Você entende? Então, Vânia, ok. Então, quando eu tô com uma chateação aqui diante do meu parceiro e eu sinto raiva, o que a gente faz, né? Muito importante. Essa pergunta ela é muito importante. Você tem direito à raiva, só que você não pode manifestar isso da pior forma possível. Então, algumas dicas que você pode seguir, tá? A primeira delas: espere a sua emoção baixar. Espere a sua emoção baixar. Entende? Se você não deixar a sua raiva baixar, você vai ficar emocional e não racional. E quando você tá mais emocional do que racional, a chance de você pensar bem a situação, né, é muito pequena, né? E às vezes você estando no contexto opressor, ou seja, ali diante da pessoa ou no meio de toda aquela energia conflituosa, você não vai conseguir deixar a emoção baixar. Então, às vezes é preciso você sair do ambiente, sair do contexto opressor, esperar a sua emoção rebaixar e quando você conseguir alcançar esse objetivo, você volta e faz o outro validar o seu parecer. E eu preciso fazer uma observação a respeito desse validar o parecer, né? Porque em algumas vezes eu conversei, até nos stories aqui com vocês, sobre validar o parecer e as pessoas entendem validar como concordar. Não.
Não. Entende? A outra pessoa não é obrigada a concordar com você. Se você quiser obrigar a outra pessoa a concordar com o seu parecer, você está praticamente ferindo a liberdade dela. Você entende? Você está praticamente ferindo o direito dela de concordar ou discordar da sua opinião, do seu ponto de vista. Validar o seu parecer é fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que você está sentindo. Ela pode discordar, ela pode concordar, mas ela vai compreender aquilo que você quer falar. E quando você fala de uma maneira gentil e respeitosa, a chance de você ser ouvido ou ouvida é muito maior. E isso estimula a comunicação. Isso não bloqueia a comunicação. Você entende? Tá dando para entender? Certo? Então, deixa eu ver umas anotações aqui que eu fiz pra vocês. O que dificulta é a falta de inteligência emocional, sair do contexto opressor, se acalmar, validar. Beleza, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Eu vou respondendo algumas perguntas enquanto vou explicando todo o conteúdo pra vocês. Então, deixem aqui o conteúdo de vocês. Maravilha! Oi, boa noite pra todos vocês. Vamos lá. Gente, muitos ois aqui. Oi, como fazer... que a pessoa fazer o seu pedido, não entendi essa pergunta. Doutora, meu temperamento é fleumático, por que sempre atrai parceiros coléricos? Erlen, uma observação importante, tá? As perguntas, elas têm que ser referentes ao tema abordado aqui. Então, a gente tá falando sobre comunicação na relação a dois, a gente vai responder perguntas relacionadas à comunicação na relação a dois, tá bom? Tudo certo? Esperar dias para a raiva passar e ficar sem falar com o parceiro, já que está com raiva, seria saudável? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que tem a ver com o tema e é uma boa pergunta, né? Vânia, e aí, eu posso ficar dias, semanas sem conversar com o parceiro por causa da minha raiva e bloquear a minha comunicação? Entenda uma coisa importante. A relação, ela tem 3 etapas. A construção, quando você inicia a sua história 2. A desconstrução, quando você... enfim, passa por dilemas. Esses dilemas podem ser grandes ou pequenos, né? Por exemplo, uma grande desconstrução é a quebra de valor. Eu sempre falo disso aqui, né? Estou falando o tempo todo de quebra de valor aqui para vocês. Pequenas desconstruções são conflitos que não envolvem quebra de valores. Então, você vai ter sempre muitas desconstruções na sua relação a 2. Entende? Eu espero que as suas desconstruções sejam pequenas, não grandes, porque se você estiver sempre tendo problemas com quebra de valor, não dá pra entender por que você tá nessa relação, se o tempo todo ela tá ferindo os teus valores, entende? Mas você vai ter sempre pequenas desconstruções. Por um atraso, por um esquecimento, por uma desorganização, por uma chatice, por uma indireta, por uma alfinetada, chame do que você quiser. Se todas as vezes que você... Pensa bem comigo isso. Se todas as vezes que você tiver uma desconstrução, você ficar dias sem falar com seu parceiro ou sua parceira, então você vai ficar dias sem falar sempre. Entende? Porque você resolve um problema, vai aparecer um outro. Resolve um problema, vai aparecer um outro. Esse é o preço que você paga pela relação a 2. A relação tem vários ganhos, tá? Realmente você tem um parceiro, uma parceira pra vida. É uma pessoa que torce por você, que tá com você num momento mais difícil. É uma pessoa que realmente é seu apoio, seu suporte na dificuldade. Mas existem os conflitos. Então, assim, muito cuidado com essa questão de ficar dias sem falar com a pessoa que tá do seu lado, né? Eu acho que, ok, eu tô chateada agora, eu tenho que esperar minha emoção baixar, mas assim, a raiva, ela tem um tempo pra passar. Ela não demora 2 semanas. Ela demora muito menos do que isso, né? Se ela tá se prolongando por 1 ou 2 semanas, é porque você tá ruminando aquilo ali. Entende? Você tá vivendo, os dias estão passando e você não tira aquilo da sua cabeça. Você não para de pensar a respeito daquela situação. Você não para de mentalizar a respeito daquela situação. Ou seja, você não racionaliza, você não para pra poder entender o que tá acontecendo, não ressignifica, não bloqueia, não conversa, você só tá alimentando aquele problema sem resolver no final das contas. Então, isso não é um bom sinal. Então, se você ficar dias sem falar com seu parceiro ou sua parceira, reveja essa questão. Tem alguma coisa errada por aí, entende? Será que você tá realmente deixando a raiva passar e fazendo o outro validar o teu parecer no tempo certo, ou você tá deixando isso se prolongar? Essa é uma reflexão que você tem que fazer. Então, eu não sei se é saudável de verdade você ficar muito tempo sem falar com seu parceiro ou parceira, tá? E como fazer para se corrigir? É uma boa pergunta, deixa eu ver se eu vou falar isso mais tarde pra vocês. Tá, beleza. Vamos lá. Como fazer para se corrigir, né? Sair do contexto opressor. E quando a sua raiva baixar, você racionalizar mais a situação, parar pra pensar. Porque às vezes a pessoa te despertou uma raiva em você que faz todo sentido, entende? Isso faz sentido, eu falei disso num dos meus stories, assim, você tem que saber lidar com o lugar de vulnerabilidade, né?
Quando o outro pontua em você algo que não tá legal e você fica extremamente chateado com essa situação, ninguém gosta de estar nesse local de crítica, né? Que é o local de vulnerabilidade. E as pessoas tentam fugir dali, né? De várias formas, não conversando sobre o assunto posteriormente, acusando o outro de uma coisa que nem tá em pauta na discussão. Você tá entendendo? Então, assim, você é ter a humildade para poder reconhecer a sua vulnerabilidade, se retratar se for o caso, entende? Saiu do contexto opressor, baixou a raiva, pensou sobre isso. Faz sentido isso que a pessoa me diz? Porque se fizer sentido, eu reconheço, eu volto, eu me retrato, né? Se não fizer sentido, né? Aí a gente pode também se acalmar, voltar e fazer o outro validar o parecer dizendo que não concordo com a sua opinião por causa disso e daquilo. E tem evidências sempre. Não fale de conjecturas, possibilidades, fale de fatos. Você prova que você não funciona desse jeito, ou você prova que você funciona daquela outra forma. Isso é são excelentes estratégias para você ir melhorando a sua comunicação na relação a dois, certo? Deixa eu ver se tem umas perguntas aqui. Como achar assunto para conversar com o noivo? Então, Maria, boa pergunta essa, né? Ah, tenho dificuldade na comunicação porque eu não sei sobre o que falar. Acontece tanta coisa na sua vida, você entende? E acontece tanta coisa na vida do seu noivo, profissionalmente falando, familiarmente falando, nas relações interpessoais. Você tem tanta coisa para conversar, né? Por que você está tendo tanta dificuldade, sabe? Às vezes eu não consigo conversar sobre coisas simples. Se você está tendo dificuldade de conversar sobre coisas simples, pare e pense assim, como é que está a sua intimidade? Entende? A sua proximidade, a sua conexão com seu parceiro, né? Vocês são amigos, estão próximos, vocês conseguem conversar sobre qualquer coisa, entende? Então isso tem muito a ver com intimidade e conexão, tá? Se você tem dificuldade de conversar, de saber o que conversar, é porque talvez esteja faltando um pouquinho disso, tá? Como encontrar assunto, já respondi, sou muito explosiva, quero mudar o comportamento. Dicas, estou dando dicas, Renata anota tudo. Redes sociais e relacionamento, como ponderar, tem dicas? Isso influencia a comunicação, então eu vou responder um pouco, tá, Salete? Assim, os casais, e a gente fala muito disso aqui, não tem problema vocês terem regras na relação a dois. Não tem problema. Tem gente que pensa na palavra regras e se sente aprisionado, aprisionada, né? Não existe isso. Se os dois concordam com as regras, tá tudo certo, elas precisam ser cumpridas, né? Quais são os acordos de vocês a respeito de rede social? Você entende? Se for ok, saudável para os dois os acordos que vocês têm a respeito da rede social, né? Isso não tem que ficar influenciando a comunicação de vocês. Agora, você tem que prestar atenção. Por exemplo, putz, eu vejo a rede social do meu parceiro, da minha parceira, e eu não tenho dados que me façam ter certeza que devo desconfiar, mas eu desconfio por causa de uma curtida, por conta de um comentário, né? Existe a possibilidade de ter alguma coisa por trás de tudo aquilo. Eu não tenho certeza, ou seja, não é um fato. É uma possibilidade, uma conjectura. E isso me faz ficar insegura, com ciúme, e me faz brigar, e me faz conflitar, e fere a minha comunicação. Entende que o problema não é a comunicação? Aí não começou na comunicação o problema. O problema começou com o seu ciúme, com a sua insegurança, que de repente está relacionado com a sua autoestima, que de repente está relacionado com o seu histórico de vida. Então essa demanda não é mais do casal. Temos uma falha na comunicação. Não. Essa demanda é sua. Né? Tem uma insegurança, tem um ciúme, né? Então, assim, a máxima na psicoterapia é qualquer coisa que fere a sua saúde mental e emocional é cara demais. Se está sendo caro demais essa sua curiosidade, né, em relação à rede social, não sei se isso faz tão bem assim para sua saúde mental. Ah, mas Vânia, a gente tem que investigar, averiguar para saber se a gente descobre alguma coisa. Esse é um dado empírico baseado nas minhas sessões. A verdade sempre vem à tona, entende? É impressionante. Ela pode demorar, mas ela vem à tona sempre. E ela vai chegar até você. Você nem precisa ficar correndo muito atrás dela, certo? Qual a melhor decisão a se tomar diante das discussões? Na maioria das vezes não conseguimos conversar, sempre acaba em discussões. Então, vai depender muito, né, do que vocês estão discutindo. Você tá entendendo? Assim, vamos lá, Fran. Essa discussão de vocês envolve quebra de valor? Isso é muito sério, né? Então a gente senta, a gente conversa, porque quebra de valor, eu sempre explico isso, é dilacerante. Existe uma diferença muito grande entre obrigar, tentar conversar sobre uma desorganização, um atraso, um esquecimento que não fere valor, e eu tentar brigar e conflitar por uma deslealdade, um desrespeito que fere valor. Você tá entendendo? Então, assim, se a gente chegar num ponto que a gente tem divergência de valor, um é mais leal, o outro é mais transparente, um tem mais crescimento contínuo que o outro, você tá entendendo? Assim, e vocês não conseguirem conciliar essa questão, você tem que repensar a relação, existe uma incompatibilidade de valor aí, tá?
Agora, existem brigas, né, que ferem a comunicação de vocês e elas nem são tão produtivas assim. Eu vou falar um pouco sobre isso nas minhas próximas lives, né? Às vezes você tem uma divergência ali com seu parceiro, né? E pronto, já temos um dilema. Temos uma divergência, né? E aí vocês começam a conflitar, e essa divergência não passa por alguns filtros que são essenciais para que você tenha uma comunicação respeitosa. Primeiro filtro é: essa minha divergência fere valor? Deslealdade, desrespeito, falta de crescimento contínuo? Se sim, sente, converse e alinhe a questão. Se não, passa para a próxima etapa. Tudo bem, essa divergência não vale valor. A próxima etapa é: essa divergência, ela é uma divergência que vocês precisam chegar num consenso, num ponto em comum? Entende? É verdade, Vânia, a gente precisa chegar no ponto comum. Então a gente para e a gente vai discutir. A gente vai fazer um perdas e ganhos, a gente vai fazer um prós e contras aqui, a gente vai tomar uma decisão juntos. Agora, às vezes eu tenho uma falha na comunicação por algo que não fere valor, por algo que eu não preciso chegar no consenso, e aí eu me percebo conflitando ou não comunicando bem por algo que manifesta apenas uma divergência entre mim e o meu parceiro ou parceira. É só a nossa dificuldade de lidar com o diferente. Então, você precisa administrar essa questão. Você tá entendendo? Que assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha todas as compatibilidades com você. De linguagem de amor, de temperamento, de escala da personalidade. Eu acho que seria, se você tivesse uma pessoa assim tão semelhante a você, seria um tédio a sua relação a dois, com todo respeito, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com a divergência. E é engraçado isso, porque hoje, né, é muito comum isso, quando eu atendo casais, e meus alunos, né, do Casales, a gente conversa muito sobre isso, assim, como é que você hoje tem uma aversão, uma chateação com algo que lá no início da sua relação você achava bonito e admirava, né? Eu me relaciono com uma pessoa super comunicativa, intensa, dinâmica. Hoje isso me incomoda profundamente, mas no início da relação eu achava uma coisa linda e maravilhosa. Como é que agora você não acha mais, entende? Parou de apreciar a beleza que o diferente traz, você entende? Eu falei isso num dos meus stories aqui, né, gente? Aprenda a apreciar a beleza que a natureza do outro te entrega. Colérico vai ser mais dinâmico, vai ser mais explosivo? Vai. Dá pra controlar a explosão? Dá, mas ele vai ser mais empreendedor, cheio de iniciativa, corajoso. O sanguíneo mais comunicativo, sociável. O melancólico mais sensível. O fleumático mais de boa. Você tá entendendo? Então, assim, no início você achava bonito, agora não acha mais. Essa divergência, ela te incomoda, te tira a paciência para poder ter uma comunicação saudável. Então, talvez seja você com dificuldade de lidar com as divergências que existem entre vocês, tá bom? Como fazer para o parceiro querer conversar sobre o assunto que causou a briga? Essa é uma boa pergunta, tá? Vamos lá. Você em algum momento... Por que as pessoas às vezes não querem conversar sobre o assunto que gerou a briga? Porque elas fazem uma associação. Opa, esse assunto gerou briga, então a gente vai voltar a esse assunto para brigar de novo? Alerta, 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 perigo, é quase isso. Então o teu cérebro mesmo te distancia disso, porque como foi muito aversiva aquela conversa sobre aquele assunto, ele mesmo olha para você e fala assim: foge disso, por favor. O cérebro sempre busca prazer e sobrevivência. Então é muito desprazeroso eu voltar para algo que me gerou conflito em algum momento. Então, você, para não chegar nesse ponto, você tem que ter a maturidade emocional de fazer tudo isso que eu tô falando, e claro, leva tempo, porque é uma questão de treino, de fazer tudo isso que eu tô falando com inteligência emocional, conseguir ter esse diálogo, saber lidar com as divergências de ideias, de pensamento, você entende? Ou então ter que chegar num consenso, ou então, quando houver uma quebra de valor, você saber conversar de uma maneira respeitosa. Se você consegue conversar de uma maneira respeitosa, se isso é uma cultura na sua relação a dois, vocês não vão ter problema de reviver as conversas que um dia foram mais difíceis de administrar. Você entende? Então tudo vai depender do que você está construindo. Não adianta nada você sempre brigar, e não, agora eu quero voltar naquele assunto que foi aversivo em algum momento. É óbvio que a outra pessoa não vai querer voltar naquele assunto. Você entende? Então assim, cria uma cultura mais respeitosa, mais gentil, e você não vai ter problema de voltar para essas temáticas, tá? Sou muito explosiva, então machuco meu parceiro. Como posso melhorar? Eu nunca sei o que quero, já falamos sobre isso. Leitora, não consigo voltar a confiar no meu namorado depois de traições. Como posso lidar com isso? Gente, sempre vamos falar de comunicação na relação a dois hoje, tá? Depois a gente fala sobre fidelidade, traição, autoestima, confiança.
Sou muito explosiva e acabo falando besteira, viu, gente? Tem muita gente explosiva aqui, deve ter muito sanguíneo e colérico nessa live, meu Deus. Quando eu fico muito nervoso, chega a ser explosiva. Como aprender a ser ouvida sem ser agressiva e o ciúme, a gente vai ter uma... Gente, olha só, uma das nossas lives, uma das nossas aulas vai ser sobre ciúme, tá? Acompanhem tudo. E quando o parceiro reage chamando palavrão, sempre, acho uma ofensa muito grande, como explicar isso a ele? Então, aí ele tá ferindo um valor muito importante, que é o respeito. Você entende? Então, assim, o que você pode fazer numa hora dessa? A gente tá aqui discutindo numa boa e tal, e aí você formaliza essa questão, ó, vamos conversar, mas assim, eu vou, sei lá, me esforçar para não aumentar o tom de voz e eu quero que você se esforce para não falar palavrão, porque isso para mim me fere de alguma forma, né? E a pessoa começou a falar palavrão, você pode, porque você formalizou, se dá o direito de se tirar da conversa, entende? Gentilmente. Fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você não tá conseguindo controlar a sua emoção. Então você já chegou no nível de agir de maneira hostil, falar palavrão, e assim, eu não tenho por que estar aqui nessa conversa. Então, a gente encerra ela por aqui, eu me retiro, quando você se acalmar a gente volta, e aí a gente começa com mais tranquilidade, mas assim, não somos obrigadas, entende? Você não é obrigada a isso. Então, eu acho que posicionamento é tudo. Posicionamento, firmeza, gentileza, apesar da outra parte não te entregar isso, né? Continue entregando isso de volta pra gente ver se a gente cria uma cultura mais gentil aí nessa relação, tá? Boa noite, sou muito raivosa, tenho sim um por besteira. E se em quase todas as brigas tiverem quebra de valores? Ah, boa pergunta. E se em quase todas as brigas tiverem quebra de valores, Vânia? Então essa comunicação não existe. Você entende? Se você tiver, em quase todas as brigas tiver quebra de valor, você tem que se perguntar por que você está nessa relação. Você tá entendendo? O outro, gente, ele tem a liberdade de concordar ou discordar do seu valor. Você entende? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, poxa, mãe, a pessoa que tá demorada fere todos os meus valores. Como é que eu posso fazer pra ela mudar? Será que é essa pessoa que tem que mudar? Ou você que tem que tomar uma decisão em relação a essa pessoa? É que às vezes a gente não tem coragem de tomar decisão em relação a essa pessoa, sabe? Eu tô num relacionamento que fere todos os meus valores, mas eu continuo ali. Então não é mais a pessoa que tem que mudar. Se você já fez ela compreender isso, deu alternativas de transformação, ela até concorda que precisa mudar, mas ela não consegue, você que tem que parar e falar assim, por que eu tô aqui nesse lugar? Você entende? Então, assim, se houver quebra de valor em todas as brigas, você tem que se perguntar por que você ainda tá nessa história 2, com todo respeito, tá? E quando a pessoa que é assim, o parceiro que fica dias sem falar, você tenta conversar ou não, respeitar o momento do outro, qual o limite disso? Conversar, formalizar, explicar a situação, né? Entender por que dessa dificuldade, estabelecer treinos para que isso diminua cada vez mais. E mais importante, isso é muito importante, né? Então, o meu parceiro, ele fica dias ali sem falar comigo, então você mostra essa live pra ele ou pra ela, combinem, né, que a ideia é que vocês se resolvam o mais rápido possível, porque senão vocês vão viver sem se falar, como eu expliquei anteriormente. E quando a pessoa, ela se esforçar para poder, depois de uma chateação, vir logo conversar com você, reforce isso. Você sabe o que acontece muito? Né? A pessoa fica ali dias sem falar, ela começa a melhorar. Então ela começa a diminuir o tempo de hostilidade, voltar com mais frequência, conversar depois do conflito. E aí, como você tá chateado ou chateada, magoado ou magoada, você não reforça aquilo. Você trata mal, você age de maneira hostil, você não reforçou, você puniu aquele comportamento de volta do outro. Então o outro vai falar assim, nem vale a pena me esforçar para voltar. Entende? Porque essa pessoa não vai reconhecer mesmo. Você entendeu? Então reforce isso. Ou seja, dê ouvidos, seja gentil, acolha. Você tá entendendo? E discorde se for necessário. Mas, gente, aprendam a discordar de maneira gentil. Você tá entendendo? Assim, não tem problema nenhum vocês terem pensamentos diferentes. Eu acho que se não fere valor e se vocês não prestam chegar no consenso, vocês podem encerrar essa conversa, sabe? Tipo, ok. Sabe o que é encerrar essa conversa gentilmente? Você fala assim, ó, vamos lá. Acho melhor a gente parar essa discussão aqui. Isso é uma comunicação assertiva e saudável, né? Temos uma opinião divergente. É melhor a gente parar a discussão aqui, porque assim, essa divergência, primeiro, não fere valor e a gente não precisa chegar no consenso, né? Então a gente só pensa de maneira diferente, a gente vai começar a aumentar a hostilidade aqui nessa conversa. Vai ser eu tentando te convencer do meu parecer e você tentando me convencer do seu. Não vale a pena, não faz questão, não fazemos tanta questão. A gente tem que aprender a conviver com as formas diferentes de pensar. Então eu me retiro, né? E você também, e a gente fica bem, e fica de boa. Você tá entendendo? Não é tão difícil a gente
ter essa conversa mais gentil. É que a gente não foi educado pra isso, gente. A gente não foi educado pra se relacionar, entende? Nós não fomos educados pra se relacionar. A gente não foi educado pra ser casal, a gente não foi educado pra ser pai e mãe. Então eu fico muito feliz de ver, né, essas pessoas todas aqui se educando para poder se relacionar dois e ver os pais entendendo sobre educação positiva, né, sobre coisas que fazem a gente resgatar um pouco esse equilíbrio emocional, tá? Namoramos à distância, em cidades diferentes, tenho muita dificuldade na questão da confiança. Fico pensando o tempo todo que ela vai fazer besteira, dicas também, mas isso influencia a comunicação de vocês? Entende? Vamos falar de comunicação. Aí vai ser um tema mais voltado para ciúme, insegurança, tá bom? E a gente vai falar sobre isso numa das nossas aulas. Acompanhe tudo. Doutora, meu maior problema no meu casamento é o fato de não gostar da família dele. Não consigo disfarçar, acabamos brigando muito. Como posso mudar e controlar meus impulsos? Opa! É, é, esse é um tema interessante, né? Eu sempre falo isso. O que influencia a comunicação, por isso eu vou responder, tá? Gente, assim, tudo bem você não concordar com posturas, posicionamentos da família do seu parceiro ou parceira, de verdade, né? A gente é diferente, a gente pensa de maneira diferente e tudo mais, né? Mas uma dica muito importante, assim, deixa que o seu parceiro faz intervenção na família dele, que você faça intervenção em relação à sua família, entende? Assim como você tem liberdade para poder discordar do parecer dos familiares da outra parte, a outra parte também tem que ter liberdade para poder discordar do parecer em relação à sua família. Mas eu acho que a intervenção na sua família tem que ser sua e na família do outro tem que ser dele. Porque existe um vínculo dele com a família dele, diferente de você. Você tá entendendo? Então, assim, se ele conflitar, as pessoas vão continuar amando ele ou ela. Se você conflitar, né, você vai criar inimigos, porque você não tem vínculo como ele ou ela tem, no geral. Isso não é uma regra. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensatez de deixar o outro fazer as intervenções necessárias. Agora, Vânia, mas é uma coisa que não incomoda a outra parte. Então, por que você está incomodado com isso? Tá entendendo? São coisas que são disfuncionalidades da família dele, mas ele tá, ou ela tá bem resolvida com essa questão, mas eu fico chateado, mas isso influencia a sua relação. Às vezes a gente nem influencia a sua relação a dois. Já percebeu isso? Às vezes a família do outro tem disfuncionalidade que nem influenciam o seu relacionamento, você fica chateada, e aí a pessoa não se manifesta, porque para ela tudo bem, né? E você fica chateado por uma coisa que, no final das contas, nem prejudica vocês. Então, assim, vamos filtrar os conflitos, né? A gente não precisa conflitar por tudo, criar conflitos, tá? Confiança, a gente não vai falar sobre isso aqui. Senha no celular, a gente não vai falar sobre isso aqui. Ciúme, não vamos falar sobre isso aqui. O tema é comunicação em relação a dois. Volto mais uma vez, ratificando, gente. Perguntas relacionadas ao tema. O tema de hoje é comunicação entre o casal. Vocês estão perguntando muito sobre ciúme, insegurança, tá? A gente vai ter uma live só sobre ciúme. Fica de olho. Na hora da raiva, como conseguir lembrar que é melhor se afastar ao invés de discutir? Prática, Luane. É prática. Você tá entendendo? Então, assim, e essa é uma responsabilidade sua, você tem que se lembrar disso. Não é assim, a mente vai me trazer à tona. Não. Você quer mudar? Então você precisa o tempo todo se lembrar dessa questão. Autoresponsabilidade, entendeu? Você tem que ter um comprometimento com a mudança. E você precisa se esforçar para que isso aconteça. Mas eu esqueço, então anota. Né? Coloca um lembrete, faça coisas que te façam o tempo todo ficar alerta em relação a essa questão. Meu marido não tem senha no celular, isso é confiança, gente. Vamos falar sobre ciúme. Boa. Boa noite, doutora Vânia. Sempre que acontece um problema entre eu e meu esposo, ele se isola e depois vem como se nada tivesse acontecido, nunca senta pra resolver o problema, o que faço? Aí vamos lá, você conversa, Jefferson. Você acolhe, né? Você acolhe a volta dele, né? E aí fala, ok, né? Mas assim, como a gente teve uma discordância ainda agora há pouco, eu queria que a gente conversasse sobre isso, tentasse se resolver, porque eu não consigo, né, deixar a conversa mais fluida depois de um conflito não resolvido. Você entende? E você pode falar isso de forma gentil. Acolhe a volta dele. Eu acho isso muito legal. Ele poderia não voltar. Você tá entendendo? Ele poderia não voltar, ele poderia não querer se comunicar com você, mas ele volta. Então, reforça essa volta, acolhe, seja receptivo, mas valide o que você está sentindo, né? Meu amor, assim, é um prazer conversar com você, só que eu não consigo conversar se a gente não tentar resolver aquela outra questão, né? Faz sentido pra você isso que aconteceu, né? Você percebe que você, de repente, precisa melhorar em alguma questão, ou eu preciso melhorar em alguma questão, vamos alinhar isso, sabe? Conversem, tá? Opa! Acho que meu microfone caiu. Meu Deus. Deixa eu só arrumar aqui. Senhor da glória. Caiu tudo aqui. Pronto. Acho que agora foi. Olha aqui o suor. Gente, alguém deve de Belém Pará? O verão aqui tá matando a gente, né?
Bom, vamos lá. E quando o marido, ao invés de conversar e acertar a situação, simplesmente sai e volta no dia seguinte, à noite, bom, talvez esteja. Assim, Isabelle, depende muito da situação, sabe? Assim, eu já vi pessoas que saem de casa porque estar em casa é impossível, né? De se agredir fisicamente. Então, sim, sinceramente, numa situação dessa, é melhor até sair de casa. Eu não sei se esse é o seu contexto, mas se for, nem acho que é bom vocês ficarem juntos. Até vocês conseguirem resgatar o equilíbrio emocional necessário para poder conviver bem diante da divergência. Não sei qual é o teu cenário, você entende? Por isso que eu preciso de dados completos para poder te ajudar. Mas se não é uma coisa tão aversiva assim, aí você senta e conversa, fala assim, ó, a gente vai sempre brigar. Todas as vezes que a gente brigar, você vai sair de casa. Você tá entendendo? E acolha essa pessoa diante desse momento. Depois, quando ela vier conversar e se aproximar. Entendi, Vânia respondeu a pergunta, muito obrigada. Administrar as diferenças é muito importante sempre. No início é tudo lindo, depois de um tempo junta, muda, esfria. Então, Fernanda, no início é muito lindo porque a gente tá apaixonadão, né? Entende? Depois, se você tiver compatibilidade de valor, vai ficar sempre muito lindo. É que o amor apaixonado se converte em amor companheiro, tá? E aquela coisa instintiva, pulsiva, vai diminuindo. E tudo bem, desde que você saiba administrar. É tão difícil administrar raiva, é verdade. Relacionamento eu quero de uma maneira, mas no momento não consigo, sou muito explosiva. Não sei como melhorar na prática. Esse dilema não é só pra você, tá, Ju? É pra muitas pessoas. É treino, é prática. Vai por mim. Vai por mim. Amanda, beijos. Comunicação é tudo. Só assim. Gabriel, beijos. E sobre senha do celular? Gente, senha do celular, ciúme, insegurança, a gente vai falar num outro momento, tá bom? Beleza? Vai ficar gravada? Vamos ver, cara, isso vai ficar. Grava esse vídeo, tá? Eu sou explosiva, mas venho tentando mudar. Mesmo explosiva, sigo tentando mudar, blá blá blá. Como fazer com que ele tome uma atitude para falar? Boa, Maria. Ele é mais introspectivo. Vamos lá, vamos parar pra pensar algumas coisas, tá? Ele não tem tanta atitude para falar, Vânia, por quê? Porque ele tem um temperamento diferente do seu, isso é muito importante. Às vezes você é super comunicativa, você tem facilidade para poder expressar em palavras o que você está sentindo e a outra parte não. É uma disfuncionalidade da outra parte. É da natureza da outra parte. Não é que ela não se esforça para poder ser melhor, é que talvez ela não consiga, a outra parte não consiga te entregar tudo isso. Isso você tem que entender. Você tá entendendo? Por exemplo, é igual. Assim, gente, vamos lá. A mulher, isso é, talvez por construção social, isso é um dado, né? É, empírico, baseado nas minhas sessões, e até científico, né? A ciência de amostra que a mulher fala muito mais palavras ao longo do dia que o homem e tal, e isso faz com que ela acabe, não é uma regra, mas como ela fala muito, fala muito, fala muito, ela já não tem mais o que falar, ela começa a falar o que vem de dentro, ela elabora melhor as suas emoções. Então é muito comum na psicoterapia, quando a mulher chega, eu pergunto o que ela tá sentindo e ela já vai falando tudo, eu faço as anotações, no final das contas eu vou lá e dou um feedback, né? É muito comum, por exemplo, que o homem, quando chegue, ele fala assim, eu não tô bem, não tô legal, né? E eu falo, entendi. E o que você tá sentindo? Não sei, né? Nem ele sabe expressar o que tá sentindo. Então, você sabe o que eu faço? Quando eu pego um cliente assim, eu faço perguntas. Entendi. Tudo bem, você não sabe. Mas assim, vamos lá, você só pode estar sentindo 5 coisas. São 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. O que você está sentindo? Acho que raiva, entendi por quê. Você está sentindo raiva? Eu estou sentindo raiva porque aconteceu essa situação e isso me deixou um pouco abalado. Entendi. E por que isso te abala? Você está entendendo? Às vezes, você pode fazer perguntas para que a pessoa consiga se expressar. Vânia, mas não é obrigação minha fazer com que o outro fale. É verdade, não é obrigação sua, mas como isso impacta diretamente a sua relação e o outro faz coisas por você para que você melhore como pessoa, como ser humano, vale a pena você fazer o contrário, entende? Não crie resistência em relação a essa questão. Se for desenvolver a sua relação e você for ganhar com isso, por que não, tá? Essa explicação foi pra mim, ainda não achei a resposta do porquê ainda está nessa relação. Pois é, pensem sobre isso. O que fazer quando é insegura? Vamos falar sobre insegurança numa outra live, já falei. Minha esposa não gosta de sair comigo quando vou beber pra tirar um pouco de estresse, alegando que fica com cara de besta. E quando eu bebo em casa, dica, como lidar com isso? Comunicação, nosso foco, tá? Vânia, também não sei por que ainda estou nessa relação. Pois é, pensem sobre isso. É possível uma pessoa na vida adulta evitar ter conversas significativas? É possível uma pessoa na vida adulta, boa pergunta,
Evitar ter conversas significativas com o parceiro por conta de traumas da infância, com os pais, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, imagina. Vamos dar um exemplo aqui, classicão. Eu vim de um histórico familiar onde meus pais viviam igual cão e gato, brigavam muito e tal. Então, assim, Deus o livre, casamento pra mim é uma falácia. Acho que não funciona, acho que não dá certo. Você vai vivendo e criando as suas crenças centrais. Olha a crença central sendo formada, casamento é uma falácia e tal, beleza. E aí você namora a pessoa e vai querer falar sobre o quê? Casamento com ela. Ela não consegue falar sobre casamento com você. Porque tem uma série de entraves emocionais, traumas. Isso vai bloquear a comunicação sem dúvida alguma. Então, sim, a resposta é sim para sua pergunta, Cris. Sou melancólica e tenho dificuldade enorme de falar aquilo que me chateia. Muitas vezes começo a falar e chorar, não consigo prosseguir. Ajuda os melancólicos, Vânia, boa, Cássia. Vânia, não consigo comunicar porque eu começo a falar e choro. Né? Bom, primeiro você pode educar a pessoa e falar assim, olha, esse é meu temperamento, entende? Então assim, eu choro por tudo. Eu choro se eu tô feliz, eu choro se eu tô triste, eu choro se eu tô com raiva, eu choro se eu tô com medo, então não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Então assim, não leve isso pra você, entende? Essa é a minha dinâmica. Mas, Vânia, eu não quero chorar, então tudo bem, então você vai escrever. Você pode combinar, ó, é o seguinte, como eu tenho dificuldade de falar, porque eu vou chorar e eu não me sinto à vontade, confortável, né, diante dessa situação, eu vou escrever o que eu sinto. Pode ser? Os melancólicos são muito artísticos. E escrever pode ser uma boa saída, tá? E quando você está tentando ter uma conversa sobre a relação e o parceiro só fala que você está certa, mas não coloca o pensamento dele. Ah, Tati, boa. Então, assim, na verdade, ele tem dificuldade de reconhecer as suas falhas. Olha só, se ele fala que você está sempre certa, que está tudo ok, talvez ele seja uma pessoa que tenha dificuldade de dizer não, de se posicionar, de contrariar você. Por que será? Porque historicamente ele foi criado pra ser assim ou porque você gera isso nele? Você tá entendendo? Tipo, a culpa não é sua, tá? A culpa é dele por ele responder dessa forma. Mas você pode ser um gatilho para que ele trave. Por exemplo, se você agir de maneira hostil, se você agir de maneira agressiva, se você agir de maneira impositiva, ele pode querer falar, ok, você tá sempre certa, tá tudo bem, tá maravilhoso, eu concordo, vou tentar fazer melhor, e não vai se esforçar pra nada, para que nada disso aconteça. A culpa é sua? Não. A culpa é dele, ou dela, né, não sei se é ele ou ela, que não tá enfrentando o seu medo, o seu monstro interno, né? Mas, se você quiser melhorar isso no seu parceiro, você pode também ser menos gatilho, aversivo pra ele ou ela, tá? E faça perguntas, né? Mas você acha que eu tô sempre certa? Você acha que numa discussão, né, diante de uma situação assim, de discordância, sempre eu vou estar certa e você tá sempre errado? Você acha que você tá sempre errado? Né? Faz ele pensar a respeito do que ele tá falando, né? Então, todas as discussões que a gente teve ao longo de todos esses anos de relacionamento, eu tava certa e você tava errado? Não, não. Então, me dá um exemplo de situação em que você errou e que você falhou. Entende? Coloca ele diante de uma situação que ele enfrente o monstro dele, de maneira gentil. E sobre senha do celular? Gente, vocês inculcaram com senha de celular, né? Senha de celular a gente vai falar quando a gente for falar de ciúme, tá? E quando você quer resolver sobre um problema, seu namorado já vem intolerante, achando que você quer brigar e não quer conversar sobre o assunto, de repente isso é histórico, tá? De repente, todas as vezes que você foi conversar com ele, você foi de maneira hostil e ele já vai meio que se protegendo disso. Mas se não, você pode falar assim, ó, vamos, assim, primeiro se acalme, porque eu tô aqui plena, tranquila, calma, tentando conversar com você, e você tá agindo de forma hostil. Então, você tá me acusando de uma coisa que, na verdade, você tá executando, não eu. Então, preste atenção nessa questão, eu quero conversar com você. Você entende? Gente, a gente tem que saber quebrar emocionalmente o outro. Né? Eu sempre digo isso, se você já chegar criticando o outro, ninguém vai querer te ouvir. Ah, você é isso, você é assim, você é assado. Quebra emocionalmente o outro. Fale coisas, por exemplo, vamos lá. Vou dar algumas dicas aqui de como quebrar o outro emocionalmente. Primeiro você fala assim, ó, vamos lá, eu te amo muito, né? Eu te amo muito é ótimo. Sempre funciona, né? Porque você ama, gente. Se você tá nessa live, se você quer ser melhor, se você tá tentando ajustar essa relação, porque tem alguma coisa que faz valer a pena aí, sabe? Às vezes é o amor, você escolheu, aquela pessoa não tá legal. Então, assim, eu amo muito você, né? Tanto que em meio a 7 bilhões de pessoas, eu poderia ter escolhido qualquer outra pessoa e você também ter escolhido qualquer outra pessoa e de repente a gente se escolheu. Então, você é importante e é relevante pra mim. Você já abre o outro emocionalmente pra poder receber o que você tem pra falar. Primeira coisa. Segunda coisa. Vocês têm uma relação de igualdade. Se você chegar rebaixando o outro, você é isso, você é assim, você é assado, você acha que o outro vai querer ficar aqui? Não, não vai, né? Então, o que você vai precisar fazer? Você vai primeiro reconhecer suas falhas, né?
Eu sei, olha aqui, você se colocando pra cá, tá? Ai, Vânia, eu tô me rebaixando. Não, você tá sendo autêntica. Ou autêntico, né? Eu sei que eu preciso ajustar alguns comportamentos meus. Às vezes eu sou explosiva, né? Às vezes eu sou impaciente, às vezes eu sou introspectiva, às vezes eu não falo o que eu penso, às vezes eu, sei lá, ajo de maneira hostil quando você tá falando e tudo mais, tá? Beleza. Aí você vai e reconhece a falha do outro. Porque aí você vai conseguir resgatar essa igualdade. Se você chega e rebaixa logo o outro, ninguém vai querer ficar aqui, gente, rebaixado. Quando você reconhece a sua falha e depois puxa o outro pra cá, aí o outro vai ter mais motivação de vir do que se você chegar no 12. Entende? Não me sinta à vontade na hora do sexo. Opa, vamos falar de sexo aqui hoje? Não, é um assunto super importante. Eu falei muito sobre sexo aqui, inclusive assistam umas lives gravadas sobre relação sexual com a nossa queridíssima sexóloga Mônica Moura. Meu esposo foi embora, se relacionou com outra mulher, ele voltou e minha família não aceita. A ex dele fala que está grávida, tá bom, não vamos conversar sobre isso. Nosso foco é a comunicação na relação a dois. Já disse várias vezes que uma coisa me machuca, mas ele não entende, continua fazendo o que eu faço. Olha aí, Camila, você já disse várias vezes que isso te machuca. Te machuca porque fere valor? Então, olha o que você está me dizendo, se ferir valor, né? Já disse várias vezes que isso que ele faz ou ela faz fere meu valor. E ele continua ferindo. E aí, não sei o que eu faço. Aí você tem que se perguntar por que você tá nessa relação. Você entende? Sabe? A pessoa, meu marido tá o tempo todo me desrespeitando, meu marido tá o tempo todo sendo desleal, meu marido tá o tempo todo sendo infiel, minha esposa tá o tempo todo, sei lá, me diminuindo, baixando minha autoestima, ou seja, ferindo valor. Já falei 1000 vezes que eu não gosto disso. E a pessoa não muda, mas eu continuo lá. Você entende? Então, assim, não tem mais o que você fazer. Se você realmente já fez o outro validar e a pessoa já entendeu que fere valor e ela continua fazendo aquilo, não tem mais nada a ver com a pessoa. Tem a ver com você estar aí nessa relação ou não. Pense sobre isso. Certo? Como comunicar ao parceiro que ele faz me magoa, seguindo essa estratégia do equilíbrio que eu falei ainda agora. Mandei pergunta na caixa de perguntas sobre comunicação. É por aqui, tá? Quando ele não quer se comunicar, toda vez que eu converso, ele fala que não quer. Andresa, né? Então, separem um momentinho, tá? Separa um momentinho do casal para vocês ficarem de amorzinho, entregarem de voz de amor para vocês. E separa um momentinho para vocês dialogarem a respeito da relação a dois. E se esse momento for respeitoso, se for edificante, se vocês tiverem acordos que vão fazer vocês melhorarem, vocês vão ter motivação para ter essa conversa. Se esse momentinho for desrespeitoso, for desmotivante, ninguém muda, sempre as mesmas coisas, então ninguém vai querer mais voltar para uma conversa como essa. Certo? Deixa eu só ver se eu tenho mais observações aqui. Isso é uma outra coisa importante que fere muito a comunicação. Para se falar sobre isso, não basta querer ser ouvido, tem que saber escutar. Tem gente que não sabe escutar. A pessoa tá falando e já intervém, né? E a pessoa tá falando e não concordo com isso que você tá dizendo. Gente, pelo amor de Deus, aprenda a deixar a outra parte falar. Isso é o auge do desequilíbrio emocional, do desrespeito. Deixa a pessoa terminar de falar e você volta e faz o outro validar o teu parecer depois. Essa é uma das regras na terapia de casal, né? Logo nas primeiras sessões eu falo assim, ó, regra primeira, né? Você tem que deixar o outro falar. Sempre quando a gente vai falando, a gente não faz intervenção na fala do outro. Ai, mas ela é muito prolixa. Ai, mas ele não é objetivo. Não interessa. Você casou, namorou, escolheu noivar com essa pessoa e você sabia que ela era assim desde o início. Então, assim, aprenda a lidar com a divergência de funcionamento de vocês. É difícil, Vânia? É difícil mesmo. Você entende? É difícil mesmo. Faz parte, né? Eu sou sanguínea colérica, meu marido é fleumático. Então, eu sou super objetiva, dá pra ver aqui, papapá, vou respondendo. E quando ele quer conversar, ele vai fazer todo o contexto histórico, social, político da situação. Respira fundo. Eu tenho que respirar fundo, né? E escuta, e ouve. Por quê? Porque eu me apaixonei por um fleumático. Entendeu? Eu sempre soube que ele era assim desde o início. E acho bonito, inclusive. Acho bonito ele contextualizar, falar detalhes. Ele é muito inteligente, meu marido. Então ele deixa tudo muito minucioso, explica as coisas e tal. Então, ok. Eu escolhi me casar com um fleumático. Ele responde meus valores, tá tudo certo. Agora tem que respirar fundo e vai. Ele respira muito fundo por mim. Por que eu não posso respirar fundo por ele? Entende? Doutora, gostamos muito um do outro, mas não conseguimos falar a mesma língua. Eu deixo falar o que penso para não magoar ele. Eu preciso de espaço, mas ele não entende. Todo mundo precisa de espaço, Thiago.
Todo mundo precisa de espaço, solitude. Fale pra ele que não é uma coisa de... O fato de você querer espaço não significa que você quer se distanciar dessa pessoa. É que você quer se conectar a você mesmo. Existe uma diferença enorme entre eu querer me afastar do outro e me conectar comigo mesmo. Eu preciso disso. Todo mundo precisa de solitude, tá? Gente, muitas perguntas. Sou casada há pouco mais de um ano, desde então nossa comunicação diminui muito. Ele vive no celular, falando com os colegas, vários assuntos e comigo nada, fico chateada. Me isolo às vezes, choro muito. Assim, eu me isolo e choro. Não, assim, calma, bora resolver a questão. Talvez chorar e se isolar não vai resolver o problema, entendeu? Formalize os momentos de casal. Aí você não vão ter problema nenhum. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte: você pode ficar com seus amigos, você pode ficar no telefone, você pode jogar, você pode assistir suas séries, você pode se isolar, você pode ficar no seu mundo, não tem problema nenhum. Essa é a sua dinâmica, talvez você funcione assim. Eu sempre soube, mas escolhi estar com você nessa relação. Mas eu te amo, você responde meus valores, eu quero estar com você. Vamos combinar pra gente ter nosso momento de casal? Tá? Mas assim, respeitem os acordos que vocês fazem uns com os outros. Então, tira um momentinho de casal. Porque quando você tem um momentinho de casal, você está respaldado, respaldada. Eu tenho um momentinho de casal, então eu posso estar com meus amigos, eu posso estar com os meus colegas, jogando meu videogame, assistindo meus filmes, minhas séries, seja lá o que for, tá? Belém do Pará aqui, nunca resolvemos as nossas questões, casal. Boa noite, sempre que estou conversando com a minha esposa, ela fica calada. Luiz, falei um pouco sobre isso, né? Faça perguntas. Você pode ser um gatilho para ajudar nesse sentido. É obrigação sua? Não, não é obrigação sua, mas por que não? Ela faz coisas para você melhorar, você pode fazer isso por ela, tá bom? Ai, meu Deus, Salvador, Belém, todo mundo. Quando quer conversar com raiva depois do conflito e eu quero esperar a raiva passar primeiro, já tentei explicar o meu posicionamento. Você tem que pedir pro outro respeitar a sua liberdade de não querer conversar na hora da raiva. Você entende? É isso. Respeitar a liberdade. Às vezes os casais não alimentam essa questão, né? Isso é muito sério. Eu não tô preparado pra falar agora, né? Não, mas você tem que falar agora. Não, não vou falar agora. É a sua ansiedade, o seu imediatismo, a sua impulsividade. Então, assim, não tem nada a ver comigo essa sua necessidade que eu falei agora. Eu tenho uma necessidade de me acalmar, dar um tempo para depois fazer você validar o meu parecer. Se você não sabe lidar com isso, então aprenda a lidar com a sua impulsividade e seu imediatismo. Resolva isso na sua psicoterapia, não traga isso pra mim. É isso, posicionamento, tá? Breada, estamos, que calor, verdade. Suíça baiana, oi, gente! Todas as vezes que eu aponto um erro ou uma crítica, ele me ofende, não aceita. Então a briga começa. Nesse caso, como agir? Difícil, você entende? Como você tá apontando o erro de maneira gentil, tá seguindo aquela lógica que eu te falei, do primeiro você quebra emocionalmente, reconhece a sua falha para poder reconhecer a falha do outro. Você tá seguindo todo o passo a passo e ainda assim a pessoa responde dessa maneira, você entende? Então a gente tem alguma disfuncionalidade aí, emocional. Beleza? Vânia, meu marido fala muito fora de casa, mas em casa é totalmente calado. Entendi. Por quê? O que você tem falado em casa, sabe? Tem isso também, entende? Ou então, assim, não, a gente fala das mesmas coisas. A gente conversa com ele. O que tá acontecendo? A gente tem mais por que você flui mais lá do que aqui? Ela é mais divertido? Você está preparado também para a resposta dele? Às vezes ele pode falar, mas é porque é mais leve a conversa, às vezes você fica tenso, você critica. Eu acho isso uma outra coisa importante, né, gente? A gente quer ter uma comunicação, quero ter uma comunicação transparente, eu quero ter uma comunicação compreensiva, gentil, mas na hora que a pessoa fala dos defeitos que eu tenho, que eu preciso melhorar, eu não sei acatar o parecer do outro. Como é que você vai conseguir conversar se a pessoa não tem a liberdade de poder pontuar uma disfuncionalidade em você? Você já fica chateado, já fecha a cara, já discorda e já fala que é mentira, e já xinga, e já fala palavrão. Então, assim, como é que você quer ter uma comunicação construtiva se você não sabe acolher a comunicação do outro? Foi o que eu falei ainda agora. Não basta querer ser ouvido. Você tem que parar para escutar o que o outro tem para te dizer, mesmo que você não concorde. Mesmo que você escute para dizer ao final, ok, não concordo com essa questão, mas vou avaliar com mais carinho para ver se faz sentido. Se fizer sentido, me esforço para melhorar. Se não fizer sentido, né? E como não faz valor, talvez você precise aprender a lidar com essa questão, tá? Bom, gente, acho que eu não vou conseguir responder todas as perguntas para vocês, porque são muitas perguntas. Eu falei disso num dos meus stories, né? Quando o outro tangencia o assunto, isso aqui influencia muito a comunicação, né? Quando o outro muda de assunto, assim, do nada, pra tirar o foco de atenção, né, no assunto. É muito engraçado isso, como acontece, né? A gente tá aqui pontuando, olha, eu acho que você pode melhorar nessa questão, né? E eu dei até um exemplo. Eu não lembro qual foi o exemplo que eu dei nos stories, mas era algo assim. Você tá falando aqui que a pessoa não tem tanta iniciativa, e ao invés dela parar e refletir a respeito da iniciativa dela, ela vira e solta uma.
É, eu não tenho iniciativa, mas você é uma pessoa que se descontrola facilmente. Entende? Então, assim, ela tá querendo fugir da conversa, isso fere a conversa, o diálogo, sem sombra de dúvidas. O que você tem que fazer? Expliquei nos stories, estou explicando aqui mais uma vez. Você vai primeiro parar, respirar bem fundo, porque obviamente vai subir uma ira, né? Porque você tá falando uma coisa importante, a pessoa tá tentando mudar a conversa, e você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, é verdade, faz até sentido o que você tá falando, mas esse não é o foco da questão. O foco da questão é a sua disfuncionalidade. A gente vai conversar sobre isso agora, a gente vai tentar se ajustar. Depois, a gente pode, logo depois, começar sobre a minha disfuncionalidade, mas não agora, porque a gente não pode tirar a ênfase do que a gente precisa ajustar agora, beleza? Vânia, me perguntaram, e se quando a pessoa tenta mudar de assunto para falar de uma coisa que não é verdadeira? Aí você para e fala assim, entendi, validei, ou seja, compreendi, mas não concordo, né? Não concordo com o seu parecer. Acho, inclusive, que não faz sentido o que você está me dizendo, beleza? Mas assim, a gente pode ter essa discussão aí no outro momento. Agora, o momento da discussão tem outro foco, que é esse aqui. Quando a gente terminar esse foco, essa discussão, a gente conversa sobre esse tema que você trouxe à tona e que eu não concordo, mas tudo bem, porque eu tenho direito de não concordar. Certo, meus amores? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muita pergunta, ó. Eu não vou conseguir responder tudo. Não mesmo. Meu Deus do céu. Tá? Ele fica muito calado. Quando eu tento conversar, ele foge da conversa. Já respondi algumas coisas parecidas com isso. Amanhã a gente vai falar sobre como evitar brigas e ter uma relação harmônica. Hoje a gente falou muito sobre comunicação. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio emocional, porque os casais brigam, tá? Como equilibrar essa questão do sistema relacional. Isso que eu expliquei agora pra vocês, como ter essa conversa, quebra emocionalmente, reconhece sua falha, elogia o outro, para poder criticar o outro. Vou explicar mais profundamente essa questão do equilíbrio do sistema relacional. Vou falar a respeito das divergências que ferem valor, das que não ferem valor. E vou falar a respeito da maneira estratégica de você fazer uma crítica ao outro. Tá certo? Amanhã espero todos vocês aqui. Foi um prazer estar com todos. Beijos, boa noite. Essa live fica no ar por 24 horas. Então divulgue com a maior quantidade de pessoas possíveis que você sabe que no fundo, no fundo, precisam de todo esse conteúdo. Tá bom? Até amanhã, aguardo vocês. Um grande beijo e boa noite. Boa noite, até amanhã.